Boa noite a todos, todas e todes. Estamos aqui com o Leonel Sem Filtros, nessa noite de terça-feira, dia 12 de janeiro. Estamos aqui para conversar. Boa noite, Alex. Boa noite, Simone. Boa noite, Juju. Boa noite, Mauri. Beijão, pessoal Paraíba. Raoni. Boa noite, Daniela. Grande Felipe, Soneca DJ. Um abraço, irmão. Vamos ver aqui. Boa noite, Cleiton, Leandro. Sul do estado, grande Leandro. Qual cidade, irmão? Tamo junto sempre. Iris, boa noite. Marcineia, boa noite. Rodrigo. Ford faliu. O Pedro. Ford faliu não, Ford foi pra Argentina. Quem faliu foi o Brasil. Boa noite, vereador, disse o Geraldo. Vamos ver aqui. Tatiana, abração, parabéns pela caminhada. Valeu, irmão. Mandem mensagem na caixinha de diálogo. Lúcia Helena Martini, boa noite. Lúcia Egres também. Geraldo. Noite. Bia Lorenzetti. Como é que tá? João Gabriel. Nova Petrópolis, a Márcia. Tudo bom, Márcia? Obrigado. Uma boa noite, Maciel Lagoas. Boa noite, Márcia. Boa noite, irmão. O Alex Veiga perguntou aqui, ó. Leonel, quais suas perspectivas sobre o futuro da educação de base no país? As piores possíveis com esse governo Bolsonaro, na medida em que ele tem um projeto nefasto de alienação e de ideologização total das escolas. Tony Santos, aqui de São Paulo, te acompanhando sempre. Logo espero que tu atinja o Brasil com tuas ideias. Obrigado, meu amigo. Vamos ver aqui a perguntinha que veio no Instagram. Vamos abrir. Um comentário do Bittencourt. Boa noite no interior de São Paulo. Um abraço. Boa noite, Claudinei. E aí, Claudinei? Como é que estão as coisas? Na luta de sempre. Vamos dar aquela mexida aí, né? No que a gente sabe. Alan, matemática. Tassi. Marlin. Flores Suelen. Hernandes. Oi, Leonel. O que achou do Matheus Gomes no canal Reacionário de Porto Alegre? Fala mais. Eu não acompanhei isso aí. Me diz aí, Hernandes. Manda mais informações. Lorival, boa noite. Joselaine, boa noite. Geraldo, estou em São Paulo, mas o Brasil precisa do senhor na Câmara de Deputados Federais. O PT precisa voltar para suas origens e você faz parte. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração. Maria Saldanha, querida. Como está indo o início do mandato? Abraço. A gente está, em termos de Câmara de Vereadores, está bem complexo. Mas em termos de diálogo, de conversar com as pessoas e de se apropriando de algumas demandas e pautas, isso está bem interessante, está bem legal mesmo. Então é uma outra pegada, né? Um outro viés, é um outro contexto de diálogos e aprendizado. Eu acho que isso é o mais importante. Podemos contar. A Cher aqui. Podemos contar com você para deputado federal em 2022? Bom, para deputado federal, essa é uma certeza que eu tenho que eu não estarei sendo candidato em 2022. É a única certeza que eu tenho. Ahn, vamos ver aqui. Maicon, boa noite. Alan Ferreira, quando é que vamos começar a desmilitarizar a polícia? Quando a gente mudar a mentalidade da nossa sociedade, né, cara? Porque enquanto a gente estiver votando nesses doentes aí, que vão depois determinar as leis do nosso país, a gente vai ter cada vez mais militarização, ainda mais nessa onda fascista. Para mim, a gente já deveria ter desmilitarizado faz muito tempo, e isso não tem nada a ver com acabar com a hierarquia, não tem nada a ver com
retirar ostensividade, armamento, nada a ver com isso. É só uma questão de estrutura de instituição. A Márcia, querido irmão, fale um pouco sobre o Livio Dutra e o que disse há 20 anos atrás quando não aceitou as exigências da Ford. Ele disse que a Ford pegaria os incentivos fiscais, aquilo que o Estado não cobraria, e no momento que ela quisesse, ela iria embora, porque não tinha nenhuma garantia que incentivos fiscais, né, retornariam para o Estado e tal. Ou que ela ficaria ad eternum no Estado. E dito e feito, foi o que aconteceu depois de ele ser massacrado durante 20 anos, ter perdido uma possibilidade de reeleição, tudo. Né? Feito muito pela RBS essa política. Fora tantas mentiras que foram feitas, né? Que ele teria mandado a Ford embora, ele só quis renegociar aquilo que tinha sido dado de mão beijada. Né? Então, grande Olívio Dutra, visionário e sempre posicionado. José Vitor, Leonel, tu não acha que está na hora de irmos às ruas mesmo com Covid? Com a Covid, esse governo não resiste a uma forte mobilização popular. Espero que sim, né? Agora, eu tenho uma certa resistência com essa questão de aglomeração demais, assim. Uma coisa é fazer em pequenos grupos e na rua. Agora, muitas pessoas, né? Eu não sei. Mas é necessário que a gente se mobilize, sim. E mobilize fisicamente, eu concordo contigo. Mas, né? A gente não pode ser incoerente no discurso. A Márcia aqui disse exatamente. O Alex Veiga. E sobre a legalização da cannabis, qual a sua posição? O Brasil está preparado para isso? Eu sou favorável à legalização das drogas. Contrário ao uso, crítico ao uso, porque eu acredito que traga danos à saúde, né? E pode desencadear uma série de fatores aí que eu discordo, mas cada pessoa tem a sua liberdade. Agora, eu sou favorável à legalização e regulamentação da produção e do comércio das drogas, justamente para que a gente quebre o monopólio do tráfico de drogas e também com que a gente possa viabilizar um debate sério, né? E inclusive reduzindo o consumo e a letalidade envolvida, né, nisso que é a mortandade, né, os homicídios da população jovem, negra, periférica, que está no meio dessa guerra. Né? Então tem essa questão. Olha, um xará quase meu nome, Leonel Radic. Pior que eu já fui chamado algumas vezes de Leonel Radic, mas tem um aqui, ó. Boa noite, bom trabalho para você na nova caminhada. Obrigado, irmão. Rubens, boa noite aqui do Balneário Cassino, lá de Rio Grande. Maravilha, maravilha. Gosto muito dessa região. O Cristiano. Leonel, boa noite. Fale sobre a Frente Antifascista e de Direitos Humanos protocolada hoje. Então, hoje a gente protocolou na Câmara de Vereadores uma frente antifascista e pelos direitos humanos, que tem como objetivo, então, a frente parlamentar antifascista e pelos direitos humanos, que tem como objetivo monitorar as redes de ódio, ser uma forma de receber denúncia, né, um espaço, né, de recebimento de denúncias de crimes de intolerância, de racismo, de misoginia, LGBTfobia. Então vai ser muito legal assim essa frente parlamentar e muito urgente nesse momento, né? E também que possa trabalhar com essas questões de abusos e violações de direitos humanos. Então tá lá protocolado lá na Câmara de Vereadores essa frente parlamentar. José Vitor, as gurias da Argentina fizeram na questão do aborto com Covid e tudo. Abraço e boa sorte no teu mandato. A Argentina é Argentina, né, cara? Mas eu também discordo lá. A gente tem que cuidar, cara. A gente tem que cuidar, porque daí a gente fica incoerente, então. Né? Então vamos todo mundo pra rua e não. Eu acho que tem que ser formas e formas, mas são alternativas. Aí eu só penso que a gente teria que mudar um pouquinho o nosso discurso, assim. Mas eu entendo o que tu quer dizer, eu concordo. Ivo Cordeiro, boa noite, Leonel. Alex Veiga, excelente, né? Sobre o que eu comentei. Juju querem militarizar as escolas, é isso aí. A Gabi aqui, sofreu algum preconceito na polícia por ser de esquerda? Se eu sofri. Inclusive, eu fui ser candidato justamente depois de sofrer demais.
Até então, até 2015, eu não tinha pretensão alguma de ser. Até 2016, eu não tinha pretensão alguma de ser candidato a nada. Eu era simplesmente, né, eu era um militante, eu não tinha qualquer tipo de interesse mais complexo, sabe, em relação a essa questão eleitoral, né? Mas eu sofri uma série de perseguições abusivas e assédios morais aí, sindicâncias, né, vinculadas à minha militância política e aí que eu decidi começar a fazer o combate por dentro, né? Mas sim, e colega fazendo contato com o neonazista, vazando meus dados, enfim, um monte de mentira, e aí ser agredido em grupos. Isso aí é mato, né? O Gil. Boa noite, Leonel. Curti muito teu trocadilho do T Ford não GM. Cara, esse trocadilho, na verdade, era um adesivo que na época os apoiadores aí da direita, aqui do Rio Grande do Sul, usavam nos adesivos. E aí eles botavam no carro assim, tá horrível. Aí eles faziam, porque era Olívio o governador. Aí eles pegavam a mesma escrita do Olívio, que ele tinha um layout ali, e eles botavam tá horrível com o mesmo layout, fazendo esse trocadilho com o nome do Olívio. E daí agora T-Ford, e aí era o símbolo da Ford, e não GM com o símbolo da GM, porque eram duas empresas que tinham recebido incentivos fiscais e iriam vir para o Rio Grande do Sul. A GM já estava aqui e a Ford estava vindo. E daí, quando ganhou o governo do PT, a Ford simplesmente já começou, antes do governo do PT assumir, do Olívio Dutra assumir, a Ford já tinha se evadido do Rio Grande do Sul, mas quis desgastar, né, com muito apoio da RBS na época aí. Mariva. Mari Vasconcelos. Lazarotto. Guilherme, Cris Quevedo, Fernando Kreves, Sherry, Artemis, Opa, Julie Lentz, Joyce, Sabrininha, Fernando. Oi, Leonel, o que você achou da participação do Matheus Gomes no programa do canal Mais Reacionário de Porto Alegre? Cara, eu não vi a participação dele. Esse meu vereador é tudo. Saulo, acho que para liberar as drogas nós deveríamos ter um sistema de educação melhor. Não faz sentido para mim liberar drogas para uma sociedade que não tem consciência e senso crítico sobre a mesma. Tá, e aí? Uh, É que, cara, eu não gosto desse tipo de argumentação assim, rasa, porque falando assim, sabe o que, que dá a impressão? É que se a gente legalizar as drogas, automaticamente vai passar um caminhão de feira jogando maconha e cocaína assim para as pessoas, sabe? Ah, pega a droga, pega, sabe? E aí vira um. Cara, aí vira um. Aí não tem como dialogar, tá entendendo? Então, assim, cara, bem ou mal as drogas são liberadas, né, cara? Se tu quiser agora comprar droga, tu vai achar um lugar pra vender droga. Ponto. Se tu tá afim de ficar loucão, tu vai achar um lugar que vai te vender. E aí tem toda uma rede que está sendo alimentada através da ilegalidade, né? Através da permissividade desse sistema e que está matando muita gente, que está financiando o narcotráfico, que está financiando o crime organizado, que vai financiar depois quadrilhas de roubo a banco, que vai financiar quadrilhas de roubo a carro, que vai fazer um grupo ir para a cadeia lá, juventude, geralmente, né, jovens negros e tal, que são apreendidos com pouca quantidade de drogas, que estavam biqueiros ali vendendo, recém iniciando a sua trajetória, aí são deslocados para dentro do sistema prisional, lá eles ficam devendo, de lá eles são quando eles saem devendo, eles já têm que fazer atividades como execuções e outros roubos para refinanciar aquela dívida que eles têm lá dentro do sistema prisional. Então, cara, e outra, não existe essa questão. Todos os países que legalizaram não houve um aumento considerável no consumo de drogas, né? Então é meio, sabe, eu acho meio apelativo
quando fala em legalização das drogas, fica com essa coisa, ah, agora vamos distribuir drogas. Parece que você tá falando uma coisa assim, sabe? E é justamente, né, porque através da legalização das drogas, tu vai cobrar o imposto. A partir desse imposto, tu vai investir, tu determina para onde será direcionado esse imposto, que eu colocaria saúde, segurança e educação, justamente, né, para a gente ter um custo menor que o Estado vai gastar combatendo o narcotráfico, de uma certa forma, porque ele vai continuar existindo, né, mas a gente quebra esse monopólio, tem uma arrecadação de impostos, esses impostos são direcionados para financiar a aparato da segurança pública, da saúde e da educação. Então a gente teria uma melhora justamente por aí. Ahn, Alex Veiga, você acha que essa enorme ignorância sobre política que assola o Brasil tem a ver com a não saber o significado de direita e esquerda? É que eu acho que a população é tão alienada que ela não tem essa percepção. E aí ela não enxerga a real dimensão disso, né? Verdade, as drogas já são liberadas, Perrelas e Neves SA, né, que são os casos aí que a gente bem famosos. Fernando, você da Frente de Direitos Humanos pretende incluir a denúncia de afrotelofobia, inclusive, é sim, intolerância religiosa, com certeza, né? Isso está dentro da questão da intolerância religiosa. Uhum. E é racismo também, né? Então, vai estar lá, pode contar. Ahn, Souza Pinheiro, boa noite, meu bruxo. William Emerson manda um oi pra Manaus. Tô mandando um oi pra Manaus, William. A Gabi. Ahn, Alex Veiga, liberada já é, necessitamos legalizá-las. Sobre as drogas, né? Alexandre, por que as polícias são em geral tão pró-Bolsonaro? Porque Bolsonaro é o único cara que tenta falar com a polícia, né, cara? E a polícia ela vem de uma tradição conservadora, reacionária, que vem desde a sua consolidação. Não foi feita em 69 ela se consolida no modelo que a gente conhece hoje. 69 era a ditadura militar, a gente faz a redemocratização e não passa por uma comissão da verdade, não reestrutura as polícias, elas continuam agindo com uma lógica ainda da ditadura dentro de uma sociedade democrática e isso vai poluindo o interior dessa instituição, das instituições, e hoje a gente tem esse quadro que a gente conhece bem. Porque daí chega alguém e diz assim: ah, vocês podem ter liberdade total, matar quem vocês quiserem, torturar quem vocês quiserem, que eu vou aplaudir, vou incentivar e vou dizer que vocês estão sempre corretos. E aí, do outro lado, a gente tem um campo da esquerda, né, uma parte, não todo, mas uma parcela do campo da esquerda mais ultra-esquerda, vamos dizer assim, né, mais extremista, que bate dia e noite, só sabe bater, 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 até em coisas que são corretas na atuação policial. Acho que é meio fácil a gente entender por que, que as polícias tendem a cair nesse discurso fácil, falacioso, mentiroso do Bolsonaro. Ahn, Cléo, boa noite. Melo falou algo sobre respeitar a proporcionalidade na composição da mesa diretora. Ele só disse que não tem nada a ver com ele, que por ele estaria lá, mas é um acordo interno na Câmara de Vereadores. Ah, é jogada de cena, né? Ele tá operando essa ruptura. William, vai ter golpe com exército e polícia. Estão querendo tirar o poder dos governadores pro Jair ficar na marra em 2022, talvez. Cara, eu não sei se é bem isso. ah, as leis orgânicas das polícias, né? Claro que tudo que é durante o governo Bolsonaro, a gente tem que ter muito cuidado. Mas essas leis orgânicas já tem um bom tempo de discussão, né, entre as associações, sindicatos e tal. Mas é óbvio, eu não estou dizendo que não tenha, né, mas é impressionante, desde a queda do Trump, a gente observa assim uma proliferação de discurso de ódio, de vou pegar em armas, eu vou defender o mito, porque eu vou derrubar os vagabundos esquerdistas, não sei o quê. Como tem acontecido nos grupos agora policiais, né, de WhatsApp, principalmente grupos policiais, e atiradores e aposentados e tal. Sendo que isso é falado em grupos abertos, não é em grupo fechado. Imagina o que é falado em grupo restrito.
Adriana Souza. Boa noite, companheiro de luta. Ainda na questão das Forças Armadas, incluindo as polícias civis e militares como um dos braços de sustentáculo do neofascismo no Brasil, sendo policial de esquerda e parte, infelizmente, de uma minoria nesse grupo, qual seria a forma política e ideológica para levar consciência de classe para esse grupo se assumir também como como massa explorada, como todos os demais trabalhadores? Primeiro é que a esquerda enxerga essas pessoas, esses trabalhadores como trabalhadores e não enxerga. E eu pergunto, numa boa, a sociedade é muito diferente da sua polícia, né? A nossa sociedade é muito diferente da nossa polícia. Eu não, eu não acho que sabe que a polícia seja descolado do conceito médio da sociedade. É só a gente ver esses programas policialescos aí, entendeu? Às 6 da tarde, meio-dia, bandido bom, bandido morto, não sei o que, vagabundo. Isso se reflete, entendeu? Nossa polícia é muito reflexo da sociedade, quem a gente vota, o que esses políticos que foram eleitos vão fazer e assim vai, sabe? Uh, Isa, votei em ti, obrigado, querida. Fátima, boa noite. Comic Medeiros, Cris Furtado. E aí, meu vereador? E aí, irmão? Irmã. E aí, minha irmã, a Cris Furtado, querida. Procura. Saudade de ti, hein? Tem que aparecer mais aqui, Cris. João Weber, eu tô com dois Cris aqui. Agora que eu fiquei olhando a foto, eu disse, não, eu vi que era a Cris. A Cris. Artemis. Boa noite, Leonel. Como policial antifascista, algum projeto em relação à Guarda Municipal com histórico de abordagens violentas e atos afins? Primeiro que tem uma questão da lei orgânica da Guarda Municipal e a gente tem que fazer essa regulamentação aqui na Câmara de Vereadores. Infelizmente, nós não somos prefeitura. Então, fica mais complexo, né, tu fazer abordagens em relação a treinamento e procedimentos da Guarda Municipal. Agora, com certeza, esse é um debate que a gente tem que fazer, um diálogo que a gente tem que construir e, e conversar, né, na questão da formação, do treinamento continuado dos nossos guardas municipais. E essa frente parlamentar, né, ela também pode atuar, né, justamente nessa questão de denúncia sobre abusos, né, que porventura venham ocorrer. Vamos ver aqui. Paulo Serra que tá xingando o pessoal. Vamos ver aqui no Instagram. Cris Furtado. Gente rala só fala merda. É isso aí, Cris. Procura sou Ju. Chama até em tele. Gil. A RBS é um partido como Paulo Henrique Amorim falava o PIG, Partido da Imprensa Golpista. O próximo candidato deles vai ser Carolina Bahia ou Daniel Escola. Ou a Rosane de Oliveira. Rogério, Ângela, João. E aí, Leonel, como lidar com as empresas do tráfico após uma legalização hipotética, por exemplo, da maconha? Cara, acho que tem que ter uma regulação da Anvisa, né? Em metro, essas questões, né? Como se fosse uma indústria do cigarro. Ah, vai continuar existindo contrabando, não sei o que é mais barato? Vai continuar existindo. Mas com certeza tu vai ter uma queda, né? E aí, claro, tu vai ter que ter espaços para consumo restritos, quantidade restritas, essas questões, né? Mas também não pode ser nada muito restritivo, porque senão a ilegalidade ela vai continuar prosperando. Mas para mim é um caminho sem volta isso, né? Canadá já fez, Estados Unidos está quase 100%, Uruguai já fez, a gente observa políticas de redução de danos em Portugal e é uma onda que para mim não tem mais volta, né? Principalmente a maconha no primeiro momento. Ângela, em qualquer imposto cobrado deveria sempre ser direcionado para a saúde, educação, animais e cultura. Buenas, Roberto. Vieira, boa noite, queridão. Caio Prates, querido. Grande artista, grande ator. Samuel, manda um abraço para Ana Lotus de Torres, de Londres.
Tu tá conhecido, hein, queridão? Ah, lá em Londres. Quem diria? Até li Torres aqui, porque eu pensei, nossa, deve ser Torres, não deve ser Londres. Elisa, saudações hamburguenses. Um beijo para Novo Hamburgo. Luan de Matos, isolar o Brasil economicamente é a principal chance de derrubar esse desgoverno. Cara, sabe que eu acho que se não tiver pressão internacional, a gente tá bem, bem ralado ao longo do tempo aí. Entendo o teu ponto de vista, mas houve aumento significativo no consumo da maconha e o aumento foi de 5%. Não é considerável. Em 4 anos no Uruguai, país que é liberado. Tá, e quanto aumentou o consumo de maconha no Brasil não legalizado? Sabe? Eu sei. Não legalizado aumentou 4% nos últimos, talvez 5 anos. Não vou lembrar qual é o período, mas é isso aí. E aí? Aí como é que fica? Na legalidade nem ilegalidade aumentou o consumo. Entendeu? Então, agora, do jeito que tu escreve, que tu fala, dá a impressão de que se legalizar a gente vai ter um aumento aí de 100%. Ou seja, parece que assim, a forma como tu descreve, uma sociedade, não sei o que, se legalizar vai dar merda. Parece que tu vai chegar ali, tu vai legalizar hoje e 60, 70% da população sai enlouquecidamente pros coffee shop fumar maconha. Não é assim que funciona, né, cara? Eu não vou fumar, mesmo sendo legalizado, entendeu? Eu nunca fumei, não vai ser agora que eu vou fumar. E boa parte das pessoas pensa da mesma forma. Né? Os que usam drogas, se eu não me engano, são a parcela de 11 a 15% da população que teve contato e faz uso mais contínuo. Desses 11 a 15%, talvez 4 ou 5% desenvolve dependência química, e assim vai. É um cálculo que não modifica muito. Febavier. Febavier, deve ser isso. Mas tu tá que tá, hein? Mais cedo vi uma live de ti com gravata na câmara. E agora de novo, trabalhando, hein, velho? Bah, estamos trabalhando bastante mesmo. Bah, uma correria. Sérgio Vicente, quem usar vai continuar usando, proibido ou não. É mais ou menos isso. Polícia é um servidor público e um trabalhador, falou Samuel. Juju, meu pai era PM, a minha mãe líder comunitária militante de esquerda e com respeito às diferenças, conviveram por mais de 30 anos. Bah, que bonito isso. Bonito mesmo. Rogério, com certeza a polícia é reflexo da sociedade, principalmente a gaúcha. Mas vou te dizer, a polícia gaúcha não é das piores, cara. É uma das melhores, por sinal. Ahn, Rogério, com certeza a polícia é reflexo. Tá. Elisa, a entrevista do Hélio Luz em 94 é um soco no estômago. Cícero, e aí, irmão? Marcela, que vereador, Jaqueline, como pode o Bolsonaro ainda ser presidente? O que falta fazer de fato e de direito para dar um basta nessas loucuras? Para que serve a luta, as leis, para que servem as leis nesse país? É a reflexão. Aline, vivemos um momento tão delicado que muitas das vezes não conseguimos sequer confrontar as agressões verbais que recebemos. Quando vejo pensamentos fascistas sendo empurrados goela abaixo, me revolta. Parece que vivemos em um mundo paralelo, eterno efeito borboleta. Eu também me sinto assim muitas vezes, diversas vezes. João, forte abraço, irmão. Te acompanho aqui. És um exemplo. João Martins, PRF. Amanhã estou lá no gabinete. Grande, João. Amanhã a gente está lá já. Está agendada a tua visita às 11 horas no gabinete. Estaremos te esperando. Só chegar lá, irmão. Moacir, ou Túlio Milma, sujeito insuportável, sobre quem poderia ser o candidato, né? Elisa, eu quero plantar em casa. Saldanha, concordo. Maravilhoso, sou de Aracaju. A Marcela. Jane, deu uma risadinha. Elisa, o aumento do consumo parece porque tem gente que sai do armário com a legalização. Artemis, para que a redução de danos. Cortou aqui que tu ia falar, Artemis. Marcela, queria um vereador desses aqui. Rafuage, salve, irmão. Salve, mano. Salve, irmão. Grande Rafuage. Fazendo a salário em fevereiro.
Pois Bernardi, Marcelo, saudade de Aju, deve ser de Aracaju. Amo, pandemia esse ano me deixou distante. O Felipe, fala, Soneca. Exato, na verdade esse número parece aumento, mas é os que não declaravam que passam a assumir a postura. É isso aí, Felipe. Eu concordo contigo. Né? Tu chega e diz, não, tu fuma? Não, não fuma, é legal. Daqui a pouco, pá, é legal, daí tu vai poder dizer, realmente eu fumo. Tal. Samuel, Léo, o que tu pensa sobre campanhas de conscientização sobre os riscos do álcool? Urgentes. Tu concorda em sobretaxar as bebidas alcoólicas e menos comerciais de cerveja na TV? Exatamente. É o que eu defendo. Isso é o que eu defendo. Uh, Para mim, a política que deveria ser implementada junto à indústria da bebida alcoólica seriam as mesmas medidas que foram impostas na indústria do cigarro. Até porque o álcool é a droga mais danosa que a gente tem, né? Ele sim é a porta de entrada para outras drogas, ele retira o freio inibitor, ele aumenta a agressividade, enfim, é um problemão. Eu falo isso porque assim, ó, eu perdi um padrasto, né, por alcoolismo. E convivi bastante tempo não, mas quando era criança eu convivia há alguns anos, porque meus pais se separaram muito jovens e minha mãe entrou num outro relacionamento, assim, então talvez ali com, não me lembro, talvez 3 4 anos, ela iniciou esse relacionamento aí que durou uns 3 anos por aí, talvez. E sempre foi muito conturbado, mas não porque a pessoa era agressiva, mas era alcoólatra, era um baita cara, entendeu? Comigo sempre foi demais. E ele era alcoólatra e, cara, uma série de problemas, assim, um cara que tinha um potencial político, potencial profissional gigantesco e se perdeu nisso aí a tal ponto ali, quando eu tinha lá pelo menos, depois se separaram e tal. Mas lá quando eu tinha meus 14 anos ele morreu afogado e tal, mas vinculado ao álcool, sabe? Já tava tipo no nível alto de cirrose, essas questões. Então, eu inclusive não bebo, né? Desde meus 16 anos, assim, bebi uns 2 anos na minha vida, quando era adolescente, pré-adolescente e adolescente. Depois que eu me tornei vegetariano, tudo junto, né? Parei de beber e me tornei vegetariano. Ah, mas eu tenho essa visão, sabe, sobre o álcool. Exatamente isso. Vamos ver aqui. Gabriel Curra, máximo respeito. Bom saber que tem gente informada, posicionada e com caráter nos órgãos de polícia. Falta isso daí. Menos moralismo de faz de conta, mais reflexão. Forte abraço. Valeu, Gabriel. Alex Veiga, o potencial econômico da cannabis não é somente sobre o consumo recreativo da mesma. Existem inúmeras possibilidades de aproveitamento sustentável da planta, indústria têxtil, construção civil, biocombustível, farmacologia. Exatamente, ela é multiuso. Né? E a questão do uso medicinal também, isso aí já caiu de maduro, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, bestas, assim, que eu já chamo de bestas, porque daí já não é uma questão de opinião política ou divergência, né? Mas quando, por exemplo, assim, Osmar Terra, mas não lembro quem, fizeram uma campanha grotesca contra a maconha medicinal, sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, e nem a maconha medicinal é o nome, né? O certo, mas enfim, né? Esses derivados da maconha que são utilizados como medicamento. Eu disse, cara, se ele tivesse nessa situação de Parkinson ou qualquer coisa, e essa medicação ela fizesse efeito sobre a doença, eu duvido que ele fizesse esse discurso. Se fosse um filho dele, que é mais ainda, se fosse um filho, alguém muito próximo, ele não ia fazer esse tipo de política e discurso. Não ia, não. Alan. Nesse país, até as cantigas de ninar, piadas e ditados populares são fascistoides. Sofremos uma deprimente barragem de pregação fascista no berço a cova. É por aí. Ellen Paola, exato. Assim como o aborto legalizado, eu não iria abortar, mas não deixo de defender esse papo me cansa. É isso aí, eu defendo o aborto legalizado também. Juchefe. Opa, tem pergunta na caixinha. Vamos ver. Deu gol onde? Agora parece uma coisa da caixinha é boa. Felipe.
qual a receptividade do nosso novo prefeito em relação aos novos vereadores? Olha, ele tem sido muito democrático. Tem procurado diálogo no discurso. Na prática, dentro da Câmara de Vereadores, tem sido outra história, que é nos isolar, nos calar, não nos deixar espaço, não aprovar nada que a gente proponha. Então, quer dizer, ele no diálogo é um cara muito acessível, uma pessoa muito acessível, né? Isso tem que reconhecer. Agora, na efetividade daquilo que é colocado como pauta, é o que nos importa, na verdade, né? É o que vai dar resultado. Não importa a pessoa ser agradável para tomar uma cerveja, para conversar numa mesa de bar, e depois, na hora que ela vai trabalhar e vai operar aquilo, ela vai passar o carro por cima. Então é mais ou menos por aí. A Larissa, álcool e cigarro também são drogas, remédios, quanta ignorância e preconceito em torno da maconha. Artemis, continuando para a redução de danos precisa de redes do CAPES e saúde mental fortalecida. Perfeito, Artemis. Rosantanares. Leonel, em janeiro de 2020 estive no Uruguai e uma uruguaia alegou que a criminalidade aumentou após a liberação, mas foi o relato de uma pessoa, não dá para avaliar. O que acontece? Num primeiro momento, quando tu, digamos, tu legaliza uma droga e essa droga sai da ilegalidade, vai para a legalidade, ela vai continuar sendo vendida no mercado ilícito. Mas esse grupo ele fica fragmentado, ele fica muito enfraquecido. A partir desse enfraquecimento desse grupo, começa a ter várias disputas entre as facções, entre os cartéis, para ver quem vai ficar com aquele montante ali. Porque, tipo, eu ganhava antes 10 milhões por mês, hoje eu estou ganhando 5 milhões. O meu vizinho ali está ganhando 5 milhões. Então eu tenho que tentar tomar aquele espaço do meu vizinho, porque senão eu vou morrer de fome. Estou dando um exemplo muito extremado. Então é natural que exista mais violência e mais disputas. Por quê? Porque seca a fonte total, mas eles têm necessidade ainda de ter essa fonte. Então eles vão matar uns aos outros para ter esse equilíbrio. E esse é um efeito colateral momentâneo. Ele não é permanente, mas ele é muito racional de entender por que ocorre. Então pode existir um pequeno pico de aumento de violência, mas depois ele cai. Assim como tá agora, por exemplo, mas a gente aqui também não legalizou nada e está tendo pico de homicídios de novo. Aumentou a violência de novo. Então, não quer dizer nada. Exato, aqui ó, o Sérgio falou um negócio certinho, que eu penso também. Acho que deveriam ensinar sobre o perigo das drogas nas escolas. Tem que fazer um projeto sério, campanhas superficiais não adiantam. Isso aí. Adriana, concordo com você sobre as Forças Armadas ser um espelho da nossa sociedade. Sou professor na periferia de São Paulo e ocupei escola com meus alunos em 2015. Participei também, não fiquei. Eu fui solidário, né? A gente até tocou, minha banda tocou numa das ocupações, que até a Maria Saldanha que estava aí estava organizando. Muitos pais foram contra e ainda votam no fascismo. Você não acha que a esquerda precisa resolver esse problema de fragmentação, formar unidade para investir mais em políticas de conscientização de classe nas periferias, com a juventude em especial na tentativa de reverter essa situação de alienação da classe trabalhadora? Esse é o mundo ideal, né? Seria o mais correto. Jean, boa noite, Leonel. Vire um Brizola e salve o Brasil desses incompetentes. É uma grande honra ter o nome em homenagem ao Brizola. Gincon Lima. Leonel, recentemente outro vereador eleito anda postando fotos no Instagram portando o distintivo. Isso é aceitável para a corporação? Cara, é porque tu não deixa de ser policial, né? Agora, qual é o objetivo disso, né? Eu não. Até porque tu não tá na tua função fim, né? É discutível nesse aspecto. Tu não tem uma normativa que impeça, mas tu tá em. Tá, tu tá querendo ganhar em cima do. Tá querendo ganhar visibilidade, né? Querendo se aparecer. A verdade é isso. Porque... E eu vou te dizer assim, ó. Nunca prendeu ninguém. Fala, grande Leonel, Breno. Oi, Leonel Alegra, Samuel. Pergunto porque quando houve a proibição do comércio de cigarro aliado ao aumento de preços do cigarro e o banimento do ato de fumar em locais públicos, diminuiu absurdamente o número de fumantes. É isso aí.
Ó, o Samuel botou aqui, ó. Porto Alegre em 2000 tinha 45% de fumantes. Hoje o número de fumantes está em torno de 10% por aqui. O que significa? Que políticas de debate, políticas de redução de danos, de conscientização, têm um efeito muito considerável em relação ao consumo. Marcela, podem vir para cá para a gente comer um caranguejo com caipirinha. Só vou acompanhar visualmente vocês, né? Breno, me diga uma coisa, é sério que querem tirar dos estados o controle da polícia? É e não é, cara. É que assim, ó, essa questão da lei orgânica é um debate muito mais amplo, que já vem lá com as federações, com os sindicatos, com as associações de classe, já vem sendo construído há um bom tempo. É claro, como eu já falei no início da live, que a gente não pode desconsiderar, né, a influência do Bolsonaro e dos bolsonaristas, que é aí que é o problema de aprovar uma lei nesse contexto. Mas na média, a lei não é necessariamente para isso, né? Ele não precisa disso, ele já tem isso na mão dele. Não precisaria, tu entende? Ele não precisaria ter uma lei orgânica e tal para isso. A Maria, inteligente, lindo, tem meu voto. Obrigado, querida. Emanuela. Perdi. Uma boa noite aqui do Ceará. Vegano prefere café ou cevada? Eu não sei, eu não sou vegano, né? Mas eu não preferiria nenhum dos dois. Eu prefiro. Café eu só consigo tomar cappuccino, mocatina, café com leite e tal. Café puro, não. Eu sou mais do chá. João, qual a sua opinião sobre o fim da polícia militar? Eu acho que a frase é péssima. Eu acho que a gente tem que lá abandonar isso urgentemente. Já estou até meio cansado de falar exatamente isso. Mas eu sou favorável à desmilitarização, à desvinculação das forças da polícia militar como força auxiliar do exército. Vamos ver outra aqui. A Jane. Leonel, você é a favor da legalização do aborto? Eu sou favorável à legalização do aborto, mas sou contrário ao aborto. Me explico. Eu acredito que o ato de abortar ele tem um peso assim em termos de vida, né? Em termos eu acho que ninguém sai assim ao meio-dia tomando um café e diz, eu vou lá abortar. Nenhuma mulher faz isso. A mulher quando faz isso ela tá num nível assim, né? Muito muito complexo, não, sabe? Então eu sou favorável à legalização justamente para que as mulheres não morram, para que as mulheres não fiquem com sequelas e para que inclusive a gente reduza a quantidade de abortos na medida em que o Estado, né, legalizando, vai poder colocar lá, né, assistente social, psicólogo, psiquiatra, médico, enfim, vai dar possibilidades de diálogo com essas mulheres que queiram abortar. Na ilegalidade, elas chegam lá e compram um Citotec, as que não têm tanto dinheiro, muitas ficam com sequelas, quase morrem ou morrem, né, morre uma mulher a cada 2 dias vítima de aborto no Brasil, né, que é um número absurdo. E então a gente tem que, para preservar a vida dessas mulheres, inclusive para a gente reduzir, né, a quantidade de abortos, porque daí dentro de uma clínica que tu vai estar pagando a ilegalidade, ninguém vai conversar contigo. Né? Deixa eu ver agora, vai voltar o vídeo. Bom, ninguém vai conversar contigo, concorda? Se eu chego ali numa clínica de aborto clandestino, eu vou chegar, qual é o valor? É tanto, pagou o valor, deu, ninguém vai discutir, conversar contigo. Ninguém vai fazer uma conversa contigo. Quem sabe se essa criança nascer, tu pode enviar para adoção, quem sabe. Tá falhando o Instagram. Quem sabe tu direciona para cá e para lá, quem sabe a gente consegue um emprego, entende? Não vai ter isso. Simplesmente vão pegar e toca ali por cima. Então, para reduzir o aborto e para preservar a vida das mulheres, eu sou favorável. Maria Prada, Porto Alegre precisa de um vereador assim, orgulho do meu voto. Renato, boa noite, Leonel, sou seu fã de Simonésia, Minas Gerais. Pô, que legal. O Felipe aqui falando sobre esse discurso da falta de conhecimento, né, que as pessoas estavam falando. Ahn,
Valéria Barcelos. Olha a nossa curadora aqui. Parabéns, meus para-choques. Que honra, hein? Fiquei muito feliz. Um beijo pra ti, ó. Um beijão. Curadora da mostra trans, né? De arte, né? Muito legal. Vi agora há pouco isso. Um abraço, Renato. Alessandro, parabéns, Daniel. Tamo junto, Vivi Rock. E não tem comercial na TV, por isso subiu, não sei o que ele dizer. A Valéria, Leonel, te venero. Eu que te venero, eu que te venero. Aliás, amanhã a gente vai ter uma conversa aí bem interessante com a Marcele e tal. Aí vai ter novidades, teremos novidades. O Gustafsson, concordo com a legalização, pouparia muitas vidas de policiais e civis vítimas de embates. Lembro que os canabinoides atuais nada tem a ver com a velha marihuana. Esta espécie tem um teor de THC muito maior, sendo prejudiciais à saúde. Grande, Filipão. Política de conscientização em todos os contextos. Que legal. Guigo. Boa noite, Leonel. Complexo Cultural de Porto Seco. Pede socorro. O que podemos fazer? Vamos ter que se mobilizar, né? Por questão do Carnaval de Porto Alegre. Tá triste demais isso aí. Mas, se eu não me engano, já tem uma frente parlamentar pelo Carnaval. Alessandra, café é muito bom, cara. Eu não consigo com café. Café com leite, cappuccino, mocatino, perfeito. Mas café preto, assim, se eu tomo, me dá um mal-estar, cara. Então, Ribeiro, grande Leonel, saudações cearenses. Alessandra, não é o fim da polícia militar, uma desmilitarização da polícia militar, exatamente. Te entendo e penso da mesma forma, falou a Jane. Andressa, boa noite. Precisamos do seu apoio no movimento Cidade Mais Humana, Marcelo Garbosa. Beleza, só me convidar. Vivi Roque, grandes Garbosa. Sou favorável a que bolsonaristas nasçam sem espermatozoides. Muitas vidas serão preservadas. Ai, que figura. É... Como a legalização funcionaria em um estado como o Rio de Janeiro? Como o proibicionismo não funciona no estado do Rio de Janeiro? Me explica. Me explica qual é a situação atual. Eu vou te dizer, ó, isso aqui ó, como não funciona na proibicionismo. Se quer um exemplo maior de como não funciona o proibicionismo, é o Rio de Janeiro. Então eu já te devolvo essa pergunta. Na verdade, estou fazendo uma afirmação até, mas vamos lá, como pergunta. Ai, Júlia, tem vontade de ter filhos? Eu já tenho uma, mas eu tenho vontade, sim, de ter mais filhos. Filhas. Embora a sociedade, da forma como tá, enfim. Mas é uma coisa que eu gosto de criança. É, gosto mesmo. É, Alessandro, exatamente isso. Legalizar o aborto é uma questão de salvar vidas. É perfeito. Valéria, pessoas engravidam, não só mulheres, há homens trans ou intersexuais. Muitos casos de penetração corretiva em homens trans. É verdade. Tem toda a razão. Ocorre isso e aí a gente também vai ter esse tipo de situação, né? De necessidade de aborto. Bem lembrado, Valéria. Eu tenho a percepção, mas me expressei mal, né, nesse sentido, mas é verdade, tem toda a razão. E aí a coisa fica ainda pior, né, num contexto de proibicionismo do aborto, né? Além de todo o estigma que ainda carrega, sendo vítima, né, como bem falou aí, desses estupros corretivos, que ocorrem com uma certa frequência cada vez maior no nosso país, né? E a gente tem que ter essa visão. Adriana, como está a questão número de feminicídios em Porto Alegre? Como talvez possamos minimizar a questão do machismo, inclusive por parte da polícia, que muitas das vezes não dá o apoio necessário às mulheres que sofrem agressão e medidas protetivas a ponto dessa ineficácia evoluir para centenas de feminicídios? Olha, o que eu posso dizer em relação a isso? Que tem muita influência do judiciário e das nossas leis. Muitas vezes a polícia não tem culpa alguma que se ela prende, leva ao judiciário,
Há denúncia do Ministério Público, indiciamento por parte da Polícia Civil e o Judiciário solta, né? Porque, enfim, consegue um habeas corpus, porque a família tem dinheiro, porque tem N fatores. E eu não tô também aqui defendendo o hiperencarceramento, tá entendendo? Eu não faço esse discurso. Mas a gente tem que dizer a responsabilidade. Aí, claro, vai estourar, a polícia não põe na cadeia, a polícia não manteve ele preso. Não, a polícia não tem, não, às vezes não é a questão da polícia. Entendeu? Eu tenho certeza, sim, se dependesse da polícia, metade do Brasil tava preso. E assim, a contragosto meu, eu não tô concordando com isso, mas assim, honestamente, se dissesse assim pra polícia, o que vocês queriam? Aí iam tá preso. Aí eu acho meio cruel, sabe? Chegar e dizer, é a polícia que não faz nada, e daí morrem as mulheres porque a polícia não faz nada. Claro que tem maus policiais, é claro que as instituições não funcionam a contento, não é esse ponto. Mas a gente tem que saber exatamente onde atacar, porque senão a gente vai estar atacando um lado e não é um lado que decide, não é um lado que vai determinar isso. Nesse ponto, por exemplo, não seria. Agora, eu vou dizer o que tem que ser feito, né? A gente tem que ter espaços, uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência, né? Uma casa de acolhimento, inclusive, né? Para por que não, né? Para a população, né? Mulheres trans também, que aí vai ter um debate, né? Nessa questão da legislação, mas eu acredito que sim. Uh, Porque se a gente não tem uma rede de proteção, uma casa de acolhimento de passagem, não adianta, né? Faz o BO e tal, muitas vezes a mulher tem que voltar para sua residência, porque não tem onde ficar naqueles dias, não tem, ou pelo menos até o agressor sair da residência e tal. E a gente sabe que em Porto Alegre não funciona, né, essa rede de proteção, a casa, né, essa casa de acolhimento e tal. Em Canoas a gente tem, né, experiências, em Porto Alegre não. Então é importante que a gente tenha essa visão e essas políticas sejam implementadas justamente para evitar o contato dessas mulheres, né, com seus agressores. Uh, Ribeiro, qual o seu posicionamento sobre o inquérito policial? Eu não sou assim tão radical, tá? Mas eu acredito que a gente deva rever a questão do inquérito. No meu ponto de vista, a gente tinha que ter uma carreira única da polícia, né? Sem divisão de oficiais e praças, delegados e agentes. Deveria ser uma carreira só, começa lá na ponta e vai evoluindo, progredindo até o final da carreira. E uma polícia desmilitarizada e a partir disso também, né, uma celeridade processual, vamos chamar assim, com a eliminação da questão do inquérito e que as vinculações fossem diretas, né? Já manda os procedimentos direto para o Ministério Público e assim vai. Beijo imenso, Valéria. Um beijo. A Thaís deu uma risadinha. Cunha. Leonel, o que você está achando da Ford fechar no Brasil e deixar muitos desempregados? É um absurdo, é típico do capitalismo, é típico desse capitalismo selvagem, dessas empresas multinacionais que uh, só tem como objetivo explorar esses países para aumentar o seu lucro. Quando não dá mais lucro, manda todo mundo para a rua e morram de fome. Esse é o capitalismo que todo mundo aplaude. Alessandra, e principalmente num país, né, que um psicopata está administrando. Alessandra, hoje temos o encarceramento em massa da população negra e pobre. Legaliza cannabis. Valéria Barcelos, olhinhos de coração. Luana, Brasil, país que proíbe tudo e tudo acontece. É exatamente isso. Elisa, teu colega do Rio de Janeiro, Lando Zacconi, disse: nada ofende mais a saúde pública do que a guerra às drogas. Concorda com ele? Concordo. Saldanha, como espírita, seria interessante incentivar alguma forma de incentivar planejamento familiar para respeitar todas as opiniões. Sim, também. Planejamento familiar, debater a questão da educação sexual, vamos chamar assim, nas escolas. Tudo isso vai refletir justamente nesse ponto que a gente está debatendo. Alessandra, política contra as drogas. Samuel Passos, Léo, para de visitar na Câmara, tem que agendar com muita antecedência. Cara, é bom dar uma olhada, porque às vezes a gente não vai estar lá, porque está numa reunião, agora tem uma série de restrições dentro da Câmara de Vereadores. Mas via de regra, se chegar em horário de expediente ali, é uma grande probabilidade de a gente de visitar lá o gabinete e eu estar lá. Mas se quiser passar lá, a partir das
Das 9 horas até lá umas. Talvez 6h30, 7 horas tem gente lá. Felipe aqui. São escalas, reforma no judiciário, reestruturar nossa legislação, reformular estatutos de defesa e proteção à mulher vulnerável. É isso aí, Felipe. Samuel. Porto Alegre tem muitas carências e deficiências no atendimento às mulheres vítimas de violência. Uh, Pepo Skate Punk. Pepo Skate Punk. Viu o caso do bombeiro que matou o ciclista aqui no Rio. Como fazer com que, nesse caso, a carteirada não seja maior que a vida que foi perdida? Ou seja, que seja punido. Eu não vi, cara, esse caso aí, mas eu já até imagino o que que é. Não, cara, é muito difícil, né, comentar essas questões assim, que eu acho muito tristes, né? Elas, o que